Olá meus amigos, bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o professor Roberto Bernardo Júnior e hoje nós iremos trabalhar o ponto inicial da geometria analítica, que é o primeiro ponto, né, o primeiro passo aí da nossa aula. Nós vamos falar sobre ponto, mais especificamente a distância entre os pontos. Tá? Depois nós seguiremos aí com um conjunto de outras aulas, então espero que vocês acompanhem e aproveitem ao máximo. Pessoal, então quando a gente fala aqui em ponto, né, vamos primeiro definir a parte da coordenada, né, o nosso plano cartesiano, né. Quando a gente vai começar a falar sobre coordenada, a gente tem que estar bem claro o que é o plano cartesiano. Então, o plano cartesiano nada mais é que esse espaço aqui, que mostrando ali embaixo, né. Então, é um espaço formado por dois eixos. Então, nós temos o eixo x e o eixo y. O eixo x é o eixo das abscissas, o eixo y sendo o eixo das ordenadas, né? E o desenho, montando esse canto, nós vamos definir aí, né, a distância dos pontos, o endereço de cada ponto, né, entre outras coisas. Pessoal, observe que quando a gente tem pontos positivos, né, e no eixo das abscissas nós estamos nessa região, pontos negativos nós estamos atrás, mesma coisa funciona com o eixo y. Vamos à coordenada cartesiana um pouco mais escrita, né? Essa coordenada cartesiana aí. Então, vindo aqui, nós temos o ponto de interseção entre os dois eixos, né? Ele é denominado ponto de origem e ele está no ponto 0 e 0. A partir desse ponto, nós temos o que? Nós temos o eixo das abscissas, ele é denominado como eixo x, mais conhecido pelos alunos como eixo x, ou o eixo das abscissas, que é o eixo horizontal. Nós temos o eixo vertical, que é o eixo das ordenadas, a letra Y. Nós temos as partes dos quadrantes, bem interessante, né? Nós temos o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro e o quarto quadrante. Como demonstrado aí para vocês, nosso plano cartesiano totalmente coberto aí. E como é que a gente demonstra um ponto no plano cartesiano? Então vem comigo, né? As coordenadas. Como é que funciona? Uma localização de um ponto, ela é dada assim. Tem primeiro que é o nome, né? O nome dado ao ponto. Você pode dar o nome A, B, C e D, independente, né? Nós temos, entre parênteses, nós temos o primeiro ponto, né? Que é o X. X, a gente vai utilizar muito esse X, o P é subscrito, né? Seria o X do ponto P e o Y do ponto P. Então ele sempre respeita esse paraordenado, né? Primeiro é a coordenada em X e segundo é a coordenada em Y. E como é que funciona? Funciona dessa forma, né? A coordenada sempre na abscissa que a gente traçou lá, né? Então vamos olhar no plano cartesiano lá, nós temos ali 3 risquinhos, né? Tá achurado em azul, nessa parte de baixo aqui, né? Nessa parte de baixo. Então é a parte aqui do eixo X, né? O número que nós vamos colocar. E a parte do Y, em vermelho. Então grave bem, né? Então nós temos ali, primeiro, ponto 3, 4, paraordenado 3 e 4. É o endereço do ponto P. Então observe, pessoal, esse 3, ele está relacionado ao eixo das abscissas. Deixei aqui em azul para você observar bem. E esse 4, pessoal, o 4, ele está relacionado ao eixo das ordenadas. Tá ok? Então, 3 e 4 são as coordenadas do ponto P. Em geral, a gente vai escrever dessa forma. Ponto, né? A letra X e Y. Vamos adiantando aí nosso conceito, né? Agora nós iremos falar sobre um exemplo de onde que é utilizado esse plano cartesiano. Plano cartesiano, alguns exemplos que eu dei em aula sobre mapeamento, sobre localização de barcos, sobre desenho feito no próprio computador. Eu vou trazer um outro exemplo para essa videoaula para vocês, que é um exemplo utilizado no HD. Como é que grava, né? Se você for desmontar o HD, pelo amor de Deus, não vá desmontar o HD da sua casa, senão sou um homem morto, né? Mas vamos supor que eu tenho um HD dentro do HD, né? Que é onde guarda as informações do computador. Ele é um disco aí, como demonstrado aí para vocês, né? Na tela. E nós temos aqui, né?
como é que ele funciona? Ele é separado, né? Você não vai ver essa separação, mas o computador vê essa separação, né? Ele grava a informação num setor. Aliás, tem a trilha, né? Ele grava num cluster, né? Que é um pedacinho. É uma parte entre a trilha, né? Entre a trilha ali que você for ver a parte em vermelha e o setor, né? Como se fosse uma coluna, tá vendo? Se a gente pegar isso aqui e transformar numa matriz, olha lá, pegando aqui a matrizinha, né? A gente vai ter uma matriz. E as informações são gravadas bem nessa matriz aqui, tá ok? Então cada ponto desse aqui magnetizado, ele fica magnetizado, né? Ele mantiza um ponto, o outro ponto não está magnetizado. Então é 0, ponto magnetizado é 1. E ele guarda todas as informações, 0 e 1. É assim que nós gravamos as informações num HD. Bem interessante, né? Então o uso é diverso, né? E uma coisa bem interessante, né, na nossa teoria é a distância entre os pontos. É aí que começa a cobrar algumas questões de vestibular e tudo mais que a gente vai trabalhar ao longo das aulas, tá ok? Então, dado dois pontos qualquer, A e B, a coordenada, lembre-se, né, o subscrito, tá anotado lá, x em A e y em A, ou seja, as coordenadas de A. E nós temos aí a coordenada do B, x em B, y em B, respectivamente, né? A distância entre o ponto A e B deve ser obtida através de um teorema, chamado Teorema de Pitágoras, que você conhece. É isso mesmo, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, né? A hipotenusa ao quadrado é a soma dos catetos ao quadrado. Vamos ver como é que funciona isso, vem comigo, pessoal. Então vamos desenhar aqui as coordenadas, o plano cartesiano. Vamos marcar aí o ponto A, x em A, y em A. Legal. Vamos cruzar o ponto do x em A e y em A e vamos encontrar o ponto A. Olha lá, cruzando, encontramos o ponto A. Então observe, né, nós temos o endereço do ponto A e a gente consegue achar o ponto A. Nós vamos procurar aí, hipoteticamente, né, sem números, o ponto B. Então, primeira coisa, o x em B, y em B. Apareça na tela. Muito bem. Agora, vamos cruzar os pontos. X em B, y em B. Cruzamos os pontos, aparece o ponto B. A distância entre o ponto A e o ponto B pode ser olhada na tela. Olha lá, essa é a distância. É o menor caminho que se percorre, né, entre o ponto A e o ponto B. Então, nós temos aí, para a gente entender melhor, vamos formar mais um ponto, vamos enxergar direitinho o que está acontecendo. Olha lá, prorrogando aí esse risco, nós temos o ponto C. Pessoal, dá uma olhada se você consegue enxergar, né, o nosso triângulo retângulo, né? Nós temos um triângulo A, B e C. Olha lá, um triângulo retângulo, né? Bem no ângulo C, nós temos ali o ângulo, né, de 90 graus, olha lá. O ângulo formado entre A, C e B. Então vamos lá, aplicando teoremas de Pitágoras, vamos ter, né? Olha lá, a hipotenusa em verde, né? Que é a distância B. Nós temos os dois catetos, né? O B e o C e o A e o C. Então a soma dos dois catetos ao quadrado. Explicando melhor, né? Então AB vai ser igual. Vamos encontrar essa distância B e C. Qual a distância B e C? Então nós temos envolvido o XB e a gente tem que somar o outro lado, XA. Como ele está do outro lado negativo, nós vamos subtraí-lo, ficando dessa forma. Então olha lá, x em B menos o x em A ao quadrado. A mesma coisa, de forma análoga, nós vamos fazer no ponto A e C, mais o ponto A e C. O y em B menos o y em A. Observe que o y em A é inteiro, né? Ele fica negativo. Como o y em B, ele também os dois são positivos, né? Nós vamos acabar subtraindo um do outro. Nós vamos ficar com o resultado em y negativo. E como nós temos que estamos elevando ao quadrado, ele vai ficar positivo. Então ele volta a ficar positivo. Então a fórmula ela vai servir para a gente utilizar, para a gente determinar a distância. Você pode utilizar a fórmula direta e você vai ter a distância entre os pontos. Então, professor, então como é que ficaria a fórmula inteira? Então, AB ao quadrado, quando está ao quadrado, passa para o outro lado raiz. Olha lá, aplicando na fórmula,
nós temos a nossa fórmula. A e b, né, que é a distância, é igual a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Vamos ver como é que funciona isso na prática? Então vamos lá. Nossa prática aí, né, nós temos ali, calcule a distância entre o ponto A e B, sabendo que as coordenadas são A, 2 e 5, e B, menos 5 e menos 1. Então, primeira coisa, vamos encontrar no plano cartesiano os pontos, né? Vamos marcar primeiro os pontos. Eu quero marcar ali o ponto 2 no eixo X, o ponto menos 5 no eixo X, o ponto 5 no eixo Y e o ponto menos 1 no eixo Y. Então, por favor, computador, marque os pontos. Opa, a ordem aqui errou. Marque os pontos. Levantamos os pontos, certo? Vamos unir e vamos mostrar aí essa distância, unindo os pontos, né? Beleza. Aqui não funciona muito bem a ordem, mas funciona para entender, tá ok? Então, essa parte em preto nós temos o ponto, né? Nós temos a distância e tá aí, né? Tá aí essa distância. Então, como que nós iremos calcular? Nós vamos usar esta fórmula aí, exatamente colocando os valores nessa fórmula, tá? Então, xb, né? O xb a gente pode ver lá em cima, menos 5. Colocamos ali o menos da fórmula, o 2, que é o ponto x em A. E depois a gente coloca o menos 1 e menos 5. Tudo bem? Menos com menos, mais, correto? Ali, pessoal, só desculpem aqui, né? Aqui ficou mais, um errinho só, né? Mas aqui é mais. Vai dar a mesma coisa. Tanto faz menos, mais. Só que acaba sumindo por causa que está ao quadrado. Então vamos lá. Menos 7 ao quadrado, 49. 4 ao quadrado, 16. 16 mais 4, 65. Raiz de 65, pessoal, vai dar mais ou menos 8. A raiz de 64 é 8. A raiz de 65, para ser mais especificamente, né? Vamos lá. Raiz de 65, fazendo na calculadora, vai dar 8,06. Pessoal, 8. Tudo bem, pessoal? Mais ou menos 8. Então, resposta final, distância é 8. Tudo bem, pessoal? Então, espero ter ajudado, espero ter esclarecido aí. Bem fácil, bem simplesinho, tá? Bem rapidinho aí para vocês. E façam os exercícios. Qualquer dúvida, estou por aí. Estamos juntos, pessoal. Um abraço. Gosto muito de vocês.